Você sabe a importância de um planejamento? Será que você entende o valor de um bom planejamento na vida? Olá, eu sou a Grazi, eu sou astróloga e estou aqui para te auxiliar na sua jornada de autoconhecimento e de planejamento. Aqui no canal eu tenho tantos vídeos sobre o céu do momento e como você pode se planejar junto com os astros, quanto vídeos mais teóricos como esse que você está assistindo agora. Então, por que se planejar? Bom, você deve ter percebido que eu não postei um vídeo sobre o eclipse lunar. Isso aconteceu por diversos fatores, mas o principal é porque eu não me planejei para gravar com antecedência, já que eu já sabia com antecedência que os eclipses iriam me afetar. A minha área eclipsada foi a casa 1, que é o ascendente, que é meu CPF, eu, pessoa física. Então, com base nisso, eu deveria sim ter gravado antes. Mas eu não consegui, por conta das viagens, etc e tal. Isso se tornou um desafio em tanto. E quando eu voltei aqui para casa, o eclipse já estava aí batendo na porta. Mas como eu sempre falo, né, tudo na vida tem luz e sombra, essa situação serviu como um gatilho para eu me planejar melhor. Afinal de contas, a astrologia serve sim para o autoconhecimento, mas serve também para planejamento, né? Mas para que serve um planejamento? Bom, nesse vídeo eu vou te explicar com exemplos práticos para que de fato serve um planejamento e por que você deve se planejar mais. Então eu vou dar aqui um exemplo de viagem. Vou inclusive dar umas dicas de viagem para você já utilizar aí nesse final de ano. Então vamos dizer que o sonho da Margarida é ir para Disney. O que ela deve considerar para fazer essa viagem? Ela deve considerar os gastos. Então, gastos com passaporte, visto americano, passagem de avião, hotel, os parques, carro, combustível, comida, as compras, né? Se ela quiser ir para o outlet. E aqui você pode diminuir esses gastos se você fizer as compras online e mandar para casa de alguém lá, né? Tem gente lá nos Estados Unidos que faz esse serviço, né? De receber as compras até você de fato chegar lá e depois eles enviam as suas compras para o hotel que você está. Assim você não tem essa momento perdição de fato no outlet querendo comprar tudo e aí indo acima dos seus gastos. Claro que aqui você não tem a experiência da compra, né? Mas você economiza um bom dinheiro e você só compra aquilo que é essencial para você. O dinheiro em dólar, e aí, nossa, o dólar está sempre caro. O dólar está de fato sempre caro. E aqui eu vou te dar um exemplo que eu lembrei hoje mais cedo, enquanto eu fazia o roteiro. Em 2011 eu trabalhava num navio de cruzeiros e eu fui de fato para Miami. Foi a primeira vez que eu fui para Miami. E eu tinha o sonho de comprar um MacBook da Apple. Então eu avisei para o meu pai, né, porque eu não tinha dinheiro para comprar, porque ele era muito caro. E ele concordou. Então lá no outlet em Miami eu fui lá na loja e eu comprei o bendito do MacBook, que na época eu acho que custou em torno de $1.000, que na época, né, em 2011, era cerca de R$2.000, porque era, né, 2 para 1. Aí você pensa, nossa, que barato, que pechincha. Não, porque lá em 2011 era caro, né? O 2 para 1, o dólar era o dobro, era muito dinheiro. E aí eu continuei trabalhando no navio, eu só retornei para casa, né, para o Brasil, pelo menos uns 4 meses depois dessa compra. E uma das primeiras coisas que meu pai me perguntou foi justamente, e o computador? Que ele faz? Né? Por que ele foi tão caro? Ou seja, 4 meses depois da compra, esse homem ainda estava lembrando daquele bendito computador de R$2.000, que era uma fortuna para a época. Ou seja, hoje a gente ainda acha o dólar alto. Então essa é a perspectiva. Ele era alto, a gente olhando hoje para trás, a gente acha que era muito barato. Mas pro dinheiro que a gente recebia na época, ele já era alto. Hoje, ele continua alto. Então, é elas por elas. Então, como a Margarida pode se planejar para uma viagem para um país que tem um dinheiro assim tão mais alto do que o nosso? Bom, ela pode abrir uma conta, sei lá, na Wise ou na C6, que tem as opções de conta em dólar e ela pode todo mês transferir uma quantia em real que ela vai balanceando assim as variações de câmbio. Eu falei isso porque eu já fiz uma viagem que a gente não fez isso e foi de fato a viagem para Disney. E o dólar aumentou do nada, semanas antes da viagem, e a gente deixou para transferir de última hora e perdeu bastante dinheiro. Então você ir fazendo essas transferências aos poucos
melhora muito nessa questão de variação. O que mais que a Margarida precisa? Ela precisa de um seguro viagem, né? Afinal de contas, os Estados Unidos não tem SUS. Se alguma coisa acontece, não tem tratamento de graça, muito pelo contrário. Então aqui ela percebeu que vai gastar um bom dinheiro para ela realizar esse sonho que ela tem. E não terminei ainda. Como é que ela vai pagar com tudo isso? Ela tem um bom cartão de crédito? Você tem um bom limite? Seu banco tem um bom acesso por aplicativo? Porque se der algo errado, quando você está lá na Disney tentando comprar o seu hambúrguer, o seu almoço, que você está morrendo de fome e a compra der não autorizado, você consegue resolver pelo aplicativo? Você tem que ligar pelo banco? Então vale a pena você considerar o seu banco e as facilidades que você tem dentro do aplicativo antes de você fazer uma viagem para que esse tipo de coisa não aconteça. Como é que eu sei disso? Porque já aconteceu e não é legal. Claro que você não quer também usar o cartão de crédito enquanto você está fora, mas você quer sim que ele esteja à sua disposição caso aconteça uma emergência. E se você nunca viajou fora, você nem sabe, por exemplo, que você tem que ir no aplicativo dizer que você está viajando. Dependendo do banco, você ainda tem que dizer para qual país você está, para ele de fato autorizar as suas transações. E dependendo do banco, ele ainda vai negar as suas transações, porque eu também já tive este banco. Então aqui vale bastante a pena você pesquisar sobre as facilidades do seu banco no seu aplicativo. Vale também você se informar sobre milhas. Se você de fato vai ter todo esse gasto, é válido você descolar um cartão que pontue bem. E mesmo que você não consiga pagar nada nessa viagem, você acumula para na próxima você já pagar alguma coisa com essas milhas. Até porque depois que a gente alcança um sonho, a gente realiza uma meta, a gente já tem outra meta. Porque a gente descobriu que dá para fazer. Então depois que ela foi para Disney, pro exterior, mesmo sem falar inglês, mesmo com todos esses perrengues, mesmo ela sem ser ela milionária, ela vai querer ir para Paris da próxima vez. E como que a astrologia pode auxiliar a Margarida a ir para Disney, a realizar esse sonho dela? Bom, primeira parte da lista que eu dei aqui é a documentação. Então você que está aqui me assistindo, que já usa a astrologia a seu favor, você já sabe que não se dá início a coisas burocráticas quando, por exemplo, o Mercúrio está retrógrado, nem quando ele está próximo de ficar retrógrado. Por quê? Porque ali as coisas atrasam, elas se perdem, então você vai lá querer tirar seu passaporte e aí você descobre que a Polícia Federal está sem papel. Lembra quando isso aconteceu? Acho que tem uns 2 anos, né? Foi época de final de ano, que as pessoas queriam tirar o passaporte e a Polícia Federal não tinha papel. Então você também não vai inventar de tirar o passaporte no final de ano, né? Porque pode ocorrer esse tipo de coisa. O processo será demorado e ainda é capaz de não ter papel. Aí você vira e fala, tá, Grazi, mas a viagem é só daqui a 2 anos, então não tem problema eu tirar o passaporte agora, mesmo que ele vá demorar, não tem problema, tá tudo bem. Não tá tudo bem, eu vou te falar o porquê. Porque isso afeta o teu emocional. Então você tá lá, dando início a essa viagem, que é uma realização de um sonho, ou seja, é puramente emocional. E essa demora, por mais que o seu lado racional entenda, ele fica abalado. Por quê? Porque o dólar vai dar aquela subida, aí você vai ver que você vai ter que trabalhar mais para dar conta daquilo, você já tá cansado, esse bendito passaporte não fica pronto nunca, e se você não tem o passaporte, você não sai do país. Aí ali você recebe um e-mail que vai demorar ainda mais, e aí você acha que aquilo é um sinal, para você desistir, que não é para ser essa viagem, que eu realmente não vou conseguir juntar todo este dinheiro. Aí as pessoas ao seu redor, elas confirmam isso. Afinal de contas, pra que você vai pra Disney? Isso é coisa de criança, isso é coisa de rico, isso é coisa de playboy. Você vai fazer o quê? Usa esse dinheiro para dar entrada numa casa, para fazer uma faculdade, para fazer uma pós-graduação. Investe para sua aposentadoria. E aí você que já tá desencantado, você desiste, né? Você deixa esse sonho bobo de ir pra Disney de lado, você coloca na gaveta, você deleta a sua planilha e você volta para a tua vida comum, sem ter que se preocupar com esse gasto enorme de ir para Disney. E se você está vendo esse vídeo no dia que ele foi postado, ontem foi finados, dia de reverenciar os mortos. E uma coisa que eu percebo, até assistindo televisão, assistindo jornal, sempre que uma pessoa morre, principalmente uma pessoa jovem, as pessoas que ficam, elas não falam daquilo que ela viveu. Ela foca naquilo que aquela pessoa não viveu. Nossa, fulano era muito jovem e ela sonhava em XYZ. Ela tinha diversos sonhos. Ela não terminou a faculdade, ela não casou, ela não teve filho. É sempre aquilo que a pessoa não fez.
É muito raro as pessoas olharem para a sua vida e pensar, né? Nossa, que a vida foi vivida. Isso eu não tô falando apenas de jovem de 20 anos. 40, 50, 60 ainda está muito jovem. A gente tem uma média de vida de 80 anos. Então, por que a gente aceita colocar os nossos sonhos na gaveta, se são eles que nos mantêm vivos? Então, aquela pessoa que sonha em ir para Disney, que decidiu ir para Disney, ela não vai apenas realizar um sonho, ela vai ter um salto de evolução. Vamos dizer que para fazer essa viagem, para ela vai custar 20 mil reais. Ela não tem 20 mil reais hoje, mas ela trabalha, fez as contas de quanto tempo ela vai precisar para conseguir esses 20 mil reais para pagar essa viagem, e ela percebeu que dá para fazer isso em 3 anos. E aí agora começa o quê? Agora começa de fato a disciplina. Ela vai tirar esse sonho que estava aqui, num lugar abstrato, ela colocou no papel, ela colocou aí nos post-its da parede, e agora ela começa a fazer os arranjos dessa viagem para que isso de fato se concretize. Então ela vai atrás de tirar essa documentação, preferencialmente quando o Mercúrio não está retrógrado, de preferência também quando o Júpiter também não está retrógrado, mas enfim. E ela vai atrás também de tudo isso que já foi listado antes no processo de pesquisa. E aí ela vai se deparar com os preços das coisas. Sim, porque uma coisa é você pesquisar os preços, outra coisa é você passar o cartão. Aí ela vai ver que o limite do cartão de crédito dela foi diminuído. Por quê? Porque ela comprou as passagens aéreas. Então, por conta desse gasto, ela não vai poder participar dos happy hours da empresa, ela não vai poder mais comprar um sapato novo nesse mês, ela vai ter que trocar o creme da Adicus por um creme da Nivea. E isso dói, gente. Eu já tive que fazer isso. Isso dói no coração. As idas nos restaurantes vão diminuir, os restaurantes vão ficar mais baratos, talvez até o Netflix tenha que ser sacrificado durante um período. E isso por 3 anos, né? E os 2 primeiros anos são os mais difíceis, né? Porque ela vai viver aqui uma estruturação, não só financeira, mas como de rotina, como de hábitos. Ela vai ter que mudar, ela vai ter que transformar a vida dela, porque a pessoa que sonha em ir para Disney é diferente da pessoa que de fato vai para Disney. Então é que é importante que as pessoas ao redor dela abracem e apoiem esse sonho. Então aqui ela está construindo a confiança nela mesma. Vocês sabem, na astrologia, o nosso ascendente, né? Que por mais que a gente tenha um signo lá que nos dê características, nós não temos diretamente aquelas características, nós construímos aquelas características através das nossas ações, através das coisas que nós construímos. Então aqui ela está construindo um ascendente mais forte. Então, e ela vai precisar que alguém relembre ela que esses 20 mil reais são os 555 reais por mês. Não é assim tão pesado ali para a realidade dela, que ela mesma já tinha estipulado. Então aqui não é apenas ir para Disney, é ter a persistência de seguir com o sonho que é dela, com algo que faz ela se sentir mais viva, que faz o olho dela brilhar. Ela está aí construindo um caminho novo e saber que é possível construir esse sonho. E depois que ela voltar da Disney, ela vai estar mais forte, ela vai estar mais confiante. Ela entende que dá para fazer, que dá para realizar. Então, desde que você tenha um plano, que você tenha consistência, que você tenha persistência, ela agora pode se planejar, sei lá, para comprar um carro, uma casa, viagem para Paris. Enfim, ela sabe que dá para ela construir um novo caminho. E agora que ela aprendeu o caminho de ir para Disney, ela faz essa lista aí que eu fiz em 3 minutos de cabeça. E assim ela pode ajudar outras pessoas que também querem ir para Disney. E eu contei essa historinha para te inspirar mesmo. Ela é meio real, meio fictícia. De fato, eu fiz essa lista em 3 minutos, porque de fato eu não só já fui para Disney, como para muitos outros países. Então hoje eu já sei de cabeça os passos para fazer uma viagem. Mas estamos aqui numa temporada escorpiana, que fala da finitude da vida. E a vida acaba e a gente não sabe quando. Então, se a gente não tiver ali sempre um sonho para ser posto em prática, a gente está gastando tempo aqui na Terra fazendo o quê? Pagando boleto. E os sonhos, ele é da esfera de peixes. E junto com os sonhos também estão os medos. E um dos motivos pelo quais muitas pessoas não seguem seus sonhos é justamente o medo do fracasso. Então, usando esse caso da Margarida que quer ir para Disney, o fracasso aqui não necessariamente seria apenas ela não conseguir esses 20 mil para ir para a viagem. Ela poderia colocar obstáculos reais, como por exemplo, ela imaginar que ela vai ter um visto negado. Isso é de fato algo que acontece com muitas pessoas. Ela pode colocar isso como obstáculo na cabeça dela, mas isso é apenas um dos obstáculos, vai ter muito mais. Vamos dizer que ela viu na televisão outro dia que por mais que você tenha toda a documentação necessária para a retirada do visto, você ainda depende do agente sentir que você está falando a verdade, dele sentir
que você está indo para lá pelos motivos que você está falando. Isso de fato é verdade. Uma parte da entrevista é a documentação correta e a outra parte é a pessoa ter ali no feeling mesmo, na intuição, se você está dizendo que vai para a Disney ou se você está fugindo do país e está usando a Disney de desculpa. Eles têm que perceber isso, então eles têm que sentir confiança em você. E a Margarida está com medo, ela não construiu ainda a confiança dela, o ascendente dela ainda está ali meio, sabe, rastejando, ele não está andando ainda de peito aberto. Então vamos montar uma estratégia rápida aqui para Margarida aumentar a confiança dela na hora de tirar esse visto. Ao invés de ela tirar o visto no primeiro ano, coisa que não é uma necessidade, principalmente porque ela tá com medo ainda, a viagem ainda tá muito aqui no abstrato e ela tá achando que a viagem depende desse visto. Não, a viagem depende de ela ter o dinheiro para pagar a viagem. Você ter o visto não quer dizer que você vai viajar. Tanta gente tira passaporte, tira visto e depois não viaja. Então o mais importante não necessariamente é você tirar o visto. Então, nesse primeiro ano, em vez dela ir atrás de visto, ela se compromete com o lado financeiro. Então, isso vai depender de como ela resolveu dividir o dinheiro dela, mas vamos dizer que para esse primeiro ano ela vai todo mês ali fazer uma transferência para a conta dela em dólar. Então, todo mês ela está transformando os reaisinhos dela em dólares e juntando, sei lá, o dinheiro da passagem. Então ela passou pelos perrengues, né, de não poder mais ir para os restaurantes, de ter que diminuir as baladas, comprar sapatos mais baratos. Ela tá passando por essa transformação. Então o primeiro ano é para ela se fortificar nisso daí para ver se realmente esse negócio dá certo. E tirar o passaporte também dá. Então, um ano depois, se ela fez o trabalho dela direitinho, ela já tá com uma boa quantia em dólares, que é o que ela precisava para gastar lá nas férias dela. Ela já tem ali o valor que ela quer comprar as passagens. Se ela quiser comprar à vista, ela já tem o dinheiro. E o que isso dá para ela? Isso dá confiança. Porque ela sabe tudo que ela teve que abrir mão, tudo que ela teve que aprender, todas as coisas que ela teve que negociar, que teve que sacrificar, para ela estar hoje nessa posição. Então a viagem que antes era aqui, né, era um sonho, uma coisa, agora ela está cada vez mais concreta. Então ela não está no momento que ela acha que ela quer ir para Disney, ela vai, porque ela já está fazendo acontecer. E aí sim ela tem confiança para ir tirar esse visto, para ir fazer essa entrevista, que ela obviamente vai se planejar, ela vai procurar um momento que os planetas estão ali em signos de fogo, estão passando na casa 1, 5 ou 9 do mapa astral dela. Ou seja, há diversas estratégias que você pode usar e abusar para construir a vida dos seus sonhos. Então, se você quer de fato se planejar melhor, se inscreve aqui no canal que eu vou fazer uma série de vídeos sobre planejamento consciente, sobre como a astrologia pode nos auxiliar nos nossos planejamentos e fazer com que as coisas de fato funcionem. Para que quando você morrer, e sim, você vai morrer, né? A temporada Escorpião tá aí pra gente quebrar tabus e falar a verdade nua e crua. Mas enfim, para que quando você morrer, a galera que estiver no teu velório, elas foquem na vida que você viveu e não naquela que você deixou de viver. Para que eles falem o quanto você foi corajoso, corajosa em seguir os seus sonhos, para que você sirva de inspiração para as pessoas. E eu quero que você me conte aqui nos comentários um sonho que você tem, que você vai realizar, que você vai tirar aqui da mente, colocar aqui nos post-its para você fazer acontecer, seja em 3 anos, seja em 3 meses, né? Depende do sonho, mas que você vai colocar no papel e vai colocar em ação para que ele se concretize. E conte comigo e com os astros para encurtar este caminho. Te vejo no próximo vídeo.